Bom, vamos lá, né? Vamos fazer a criação das nossas entidades aqui no Entity Framework. Então, como é que a gente faz isso? Bom, primeiro a gente vai ter que ter um projeto, tá? Você vai abrir o Visual Studio e vai vir aqui, ó. Pode escolher se vai ser todas as plataformas aqui. O tipo de projeto também você pode escolher. Eu vou colocar aqui que o meu projeto pode ser todos também. E eu vou colocar esse aqui, ó, aplicativo web ASP.NET, tá? Então eu coloquei web ASP.NET Core. E aí vai aparecer esse cara aqui. Vai dar um próximo nele. Eu vou colocar aqui Entity Framework Entidades Demo. E vou colocar um próximo e vou mandar ele criar. Aqui pode ser a 3.1, autenticação não tem, pode mandar ele criar. Ele vai criar o projeto. E daí a partir daqui a gente vai criar uma pastinha. Não uma pastinha, pode ser um projeto mesmo, vocês que sabem. E tem que ser um projeto de biblioteca de classes. Tá? Então você vai digitar aqui biblioteca de classes. E aí ele vai aparecer bem aqui em cima. Ó, e você vai dar um próximo. Aqui dentro a gente vai colocar o nome do projeto, né? Que vai ser o Entity Framework Entidades Demo Domain. Tá? Porque vai representar o nosso domínio. Vou mandar um próximo e vou mandar criar. Né? Aqui dentro do projeto, quando ele criar, a gente vai criar uma pasta e chamar ela de entidades. Essas entidades, elas serão as mesmas entidades que são declaradas lá no banco de dados. Então, eu vou excluir essa classe aqui que ele criou e vou vir aqui nessa pasta de entidades aqui e vou escrever, né, vou declarar as tabelas que eu quero no banco de dados. Então, só que através de classes. E aí o Entity Framework ele vai mapear isso para a gente lá no SQL. Então, eu vou colocar aqui um exemplo, cliente, pode ser cliente aqui. E o que o meu cliente tem? Meu cliente é um public. O cliente ele tem o nome, né? Aqui vai de vocês aí, pode ser qualquer outra propriedade, mas no meu exemplo aqui eu estou usando o atributo nome, tá? Então, o que o Entity vai fazer? O Entity Framework ele vai pegar, ele vai identificar que eu tenho uma classe cliente com atributo nome. Então ele vai ir no banco de dados e vai criar uma tabela cliente com um atributo nome. Legal? Vou fazer outras classes aqui. Vou colocar aqui destinatário. Destinatário. E vou dar aqui um public class nele. E aqui eu vou colocar algumas coisas. Eu vou colocar public string. Deixa eu ver aqui. Vou criar aqui uma carteira de um ID. Então eu vou criar um guide. Vou colocar aqui carteira ID get7. Legal? E vou colocar aqui um remetente também. Outra classe de remetente. Aqui dentro vou colocar a mesma coisa. Então guide, carteira ID. Né? Vou criar outra classe aqui chamada de carteira. Legal? E dentro dessa carteira, eu vou criar uma string moeda para eu poder saber qual a moeda que eu estou utilizando, né? Se eu estou utilizando uma Litecoin, um Bitcoin. E aqui eu vou criar um decimal chamado de total saldo. Tá? E aqui eu vou colocar um int de quantidade, para eu poder saber quantas quantidades eu tenho daquela moeda. Tá? Se é um exemplo, né? Se é um 0,33, ou se é 1, ou se é 2, enfim, vai estar aqui. E aí, como é que a gente vai descobrir esse cara, esse total saldo? A gente pega essa quantidade
e multiplica pelo valor de cotação, né? Então, se vier aqui no Google, se eu colocar aqui Bitcoin, ó, se eu colocar aqui que eu tenho 0,33, ele vai pegar 0,33 vezes a cotação e vai mostrar para mim quanto que eu tenho de saldo, tá? Então eu tenho a minha carteira, moeda, quantidade, total saldo, tenho o meu cliente com o nome, tenho um destinatário, que é simplesmente um ID, tem o remetente, que também é simplesmente um ID, tá? Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa aqui. Tá? Ah, legal. Aqui na Exchange a gente vai ter que ter um outro atributo aqui para poder listar as carteiras que a pessoa tem, né? Então, vou pegar aqui carteiras, né? Vou chamar de wallets, mas eu tô sempre colocando em português. E é isso, né? É isso que a gente tem. Então, é, provavelmente está faltando atributo aqui, né? Vai estar faltando vários atributos aqui nas classes, mas isso depois a gente pode criar e o Entity Framework vai conseguir criar para a gente, tá? Mas da criação das entidades é isso, tá? Só vou tirar aqui as users que não estão sendo usadas e tirar aqui no cliente também, destinatário também, emitente também. Pega aqui, dá uma olhada aqui. É isso. E aí na próxima a gente pega e cria lá a classe do entity para ele poder criar essas entidades aqui.